Fiel, nesse vídeo vamos ver aí a jornalista Maria Ruiz trazendo novas informações, né? Notícias atualizadas no nosso Coringão. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada do nosso território Corinthians. Até a próxima. Estamos aqui em edição extraordinária, como eu acabei de dizer, para falar de um assunto que está acontecendo agora no Parque São Jorge. Vai começar, ou em instantes, ou acabou de começar, uma reunião do COI, do Conselho de Orientação do Corinthians, para falar da reavaliação, né, readaptação orçamentária do clube desde que assumiu a presidência o Osmar Stab. Essa é uma pauta que já estava, teoricamente, atrasada, deveria acontecer até julho, mas dada a questão política do Corinthians, que em maio teve o impeachment do ponto de vista dos conselheiros, e a votação da Assembleia Geral ficou para agosto, e a eleição para presidente indireto foi no final de agosto. Essa pauta está acontecendo agora em setembro. Essa reunião do Conselho de Orientação, que via, estou com o papelzinho, que via estatuto representa o grupo mais seleto, né, de conselheiros trienais que orientam as votações do Conselho Deliberativo, entre outras coisas, vai... Só um minutinho, gente, que eu estou com uma questão aqui. Espera aí, ó. Entre outras coisas, vai analisar esse relatório do Conselho Fiscal do Corinthians para o próximo trimestre e para o próximo ano. A questão é a seguinte: vamos lá, os papeizinhos que eu gosto de mostrar para vocês aqui na live, pedindo já para quem está comigo nesse horário, que não é o nosso horário de sempre. Vamos dar uma boa tarde aqui, ó. Vamos ver, boa tarde. Boa tarde. Peraí que eu estou sem... Os meus problemas técnicos, inclusive, não me deixam conversar com vocês muitas vezes aqui, porque trava, e essa é uma das questões que a gente está tentando resolver. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, e eu vou mostrar para vocês quem é o Conselho Fiscal do Corinthians. Vamos didaticamente explicar o que é que está acontecendo, porque todo mundo sabe que teve que ser eleito, por exemplo, um novo membro, um novo vice-presidente do Conselho, um novo membro da Conselho de Ética, dada a nova eleição aí do Osmar Stab. Muito bem. O Conselho Fiscal do Corinthians, vou colocar a imagem aqui para vocês, não está abrindo ainda, mas eu vou colocar já a imagem para vocês. O Conselho Fiscal do Corinthians é formado por 3 pessoas, 3 sócios do Corinthians, que são indicados por uma chapa ou por conselheiros assim que a eleição de conselho é feita, para que sejam essas 3 pessoas representadas ali para fiscalizar e orientar. Justamente para não estarem ligadas ao conselho em si, esses conselheiros, eles, olha lá, tá aqui, ó, esses conselheiros, eles não foram eleitos na eleição da Assembleia Geral, eles são eleitos única e exclusivamente pelos conselheiros, então, eleitos para a gestão Augusto Melo. Então, foram eleitos, aqui está o papelzinho oficial, foram eleitos na eleição de janeiro de 2024, o senhor Haroldo José Dantas da Silva, o senhor Cláudio Luiz Senise e o senhor Paulo Schmidt Pimentel para integrarem esse Conselho Fiscal. E aí, dada a relação entre eles e a votação que eles tiveram, ficou dividido que o senhor Haroldo era o presidente, o Cláudio Luiz Senise o secretário e o Paulo Schmidt presidente. O Conselho, o Corinthians mantém na sua página oficial o regimento interno, o e-mail para contato e também os 3 suplentes que seriam usados, evidentemente, em caso de vacância. Pela ordem, os suplentes seriam o senhor Adilson Mendes, o senhor Eduardo Cagiano ou o senhor Vicente Cândido da Silva. Por que eu estou colocando isso? Porque no mês passado, no dia 20, vou dar aqui a cronologia para vocês, no dia 20 de agosto, peraí que eu vou colocar aqui, no dia 20 de agosto foi apresentado, depois de muita fofoca no Parque São Jorge, uma representação formal contra o senhor Haroldo Dantas, que foi protocolado na presidência do Conselho Deliberativo, com vários documentos anexados, dizendo que o senhor Haroldo Dantas não deveria mais estar no cargo de presidente do Conselho Fiscal, baseado em várias coisas, inclusive nos artigos 100 e 101 do Estatuto do Corinthians, alegando que, além de ele ter sido citado
no relatório final do Ministério Público, no caso da Vaidbet, eu vou ler aqui exatamente qual foi a citação que foi feita, ele atualmente representa o presidente Osmar Stabile numa ação particular, e que isso seria um conflito de interesses, uma vez que no Corinthians ele tem a função de fiscalizar as contas da administração. Eu conversei longamente com o senhor Haroldo Dantas agora há pouco, tenho aqui a gravação da nossa conversa, mas vou dar os principais pontos dessa conversa. Primeiro, de uma forma bastante incisiva, o senhor Haroldo Dantas disse que essa é uma acusação leviana de um conselheiro, que é esse conselheiro que apresentou a denúncia, eu vou dizer exatamente quem ele que é um conselheiro que, de fato, tem uma relação muito próxima com Augusto Melo, que seria uma acusação leviana do senhor Roberto Miguel, conhecido como libanês, no Corinthians, é um conselheiro, porque ele não foi denunciado pelo Ministério Público, e o fato dele ser advogado do presidente Osmar Stabile, de uma ação particular da empresa dele em Manaus, não o torna ligado, empregado ou dependente do Osmar Stabile em nenhuma situação. Ele aproveitou a nossa ligação por telefone para dar suas opiniões sobre o atual momento da justiça brasileira. Para quem acompanha as postagens dele nas redes sociais, que são abertas, é bastante claro o que ele pensa sobre o atual momento do país, sobre o judiciário, sobre os ministros da alta corte, está bastante claro ali, e ele também reclama indica que acredita ser essa representação do senhor libanês um ato de revanche, de resposta, uma vez que ele, como presidente do Conselho Fiscal, apesar de sim ter sido muito ligado ao Augusto e ter uma relação próxima, abre aspas para ele, me doeu o coração reprovar as contas do Augusto, fecha aspas, ele acha que isso pode ser uma retaliação, uma vez que ele votou contra as contas do Augusto, que foram reprovadas em maio passado. Ele também, nesse movimento de reprovação das contas, imediatamente depois, no mês seguinte, ele votou pela reabertura das contas da gestão Andrés, da última gestão Andrés, que foram aprovadas quando ele era o presidente do Conselho Fiscal também, mas que, segundo ele, foram aprovadas durante a pandemia e que deveriam ser reabertas. Ele acha que a denúncia ela não é válida, ele, de novo, chamou de leviana, mas essa situação que será discutida nessa reunião que acontece agora no Parque São Jorge, ela chega a ser embaraçosa, porque ela envolve a relação dele pessoal com o antigo presidente que foi empichado e com o atual presidente, no caso dele ser o advogado do Osmar Stabile, numa ação da empresa do Stabile em Manaus, ação essa que corre no Tribunal de Justiça de lá desde 2021. Segundo ele longamente rebateu algumas das denúncias feitas pelo libanês, porque ela é baseada em duas coisas. Primeiro, pela citação dele no Ministério Público, onde, segundo o relatório do órgão governamental, ele teria ascendido muito rapidamente na gestão Augusto. E no relatório, ilações, a relação dele com aquela empresa, o J Sports, que, por sua vez, tem relação, segundo o Ministério Público, com o crime organizado. Ele rebate as informações de uma forma bastante longa. Ele defendeu a sua relação com o tal jogador, que ele levou ao J Sports, uma relação pessoal que ele tem com o pai do jogador. Ele, inclusive, não teria cobrado pela trazida do jogador da Europa, do Japão para o Brasil, teria virado padrinho do jogador e que ele não tem nenhuma relação, e rebateu as acusações do Ministério Público, inclusive disse que não tomou nenhuma providência, nem contra o Ministério Público, nem contra os jornalistas que reproduziram o que diz o relatório do Ministério Público, porque ele não teve nenhuma denúncia contra ele, e no Brasil, abre aspas, não adianta ser mais um processo, que ele acredita no direito, mas não acredita mais na justiça, fecha aspas. De qualquer forma, do ponto de vista administrativo no Corinthians, segue assim. No dia 20 de agosto, essa representação foi enviada, então, foi protocolada, então, no Conselho Deliberativo do Corinthians. Na sequência disso, o processo foi encaminhado no dia 3 de setembro para o próprio Conselho Fiscal, para que fosse dada uma manifestação. Isso foi no dia 3 de setembro. Houve uma devolução desse processo no dia 12 de setembro, com um parecer assinado pelos outros 2 membros
do Conselho Fiscal, o senhor Cláudio Senise e seu Paulo Pimentel, argumentando que não achavam haver nenhum conflito de interesses na relação do atual presidente do Conselho Fiscal, Haroldo Dantas, com o fato dele ser também em alguma causa, nesse caso, essa causa que eu acabei de dizer em Manaus, representar o presidente do Corinthians. Imediatamente depois disso, essa resposta foi encaminhada pelo Conselho Deliberativo para o CORE, e é aí que a gente chega hoje. O CORE se reúne agora para decidir sobre a reforma pela readaptação orçamentária do clube, né, já sob a administração Osmar Stabile, e o presidente do CORE, o Miguel Marques e Silva, evidentemente, ao apresentar o relatório de um comitê do Corinthians, que é esse Conselho Fiscal, que nesse momento tem o presidente na situação de estar respondendo aí essa representação de um conselheiro, essa discussão será feita. O próprio Haroldo Dantas, a mim, disse que considera inadequada essa discussão agora no CORE, porque não está explicitamente colocado no edital da chamada da reunião de hoje que ele seria um assunto, e que ele, segundo o Haroldo Dantas, não consegui resposta ainda do Miguel Marques e Silva, segundo o Haroldo Dantas, ele se colocou à disposição do Miguel Marques para participar dessa reunião, mas não foi convidado, como evidentemente não aparece ainda um processo administrativo. A resposta do CORE, depois dessa discussão de hoje, será encaminhada de novo ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é o Romeu Tuma Júnior, de quem eu ainda também aguardo uma resposta para saber qual é o caminho para que isso siga sendo discutido ou não, se vai para a comissão de ética, caso o CORE encaminhe essa decisão ou não. O que eu consegui apurar com outros membros do Conselho de Orientação é que, de fato, essa é uma relação que, ao ser colocado a público, torna o Conselho Fiscal alvo de críticas desnecessárias. O que o Corinthians precisa nesse momento é de muito mais transparência e pessoas isentas do que, eventualmente, de pessoas com laços com esse e com aquele. O Haroldo Dantas, que é advogado, e não advoga em sua defesa, mas que falou sobre si, diz que não há nenhuma lei, não há nada que embase esse pedido. Entretanto, a Lei Geral do Esporte, né, ela diz explicitamente que os comitês internos de fiscalização dos clubes precisam ser isentos, e diz ali uma série de questões em relação a esses comitês de fiscalização dos clubes. Haroldo Dantas, para quem quiser saber, ele é o atual presidente do Conselho Fiscal do Corinthians.